Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Solicite o gás natural canalizado e garanta economia e fluxo contínuo de gás. Olá, Teresópolis, seja muito bem-vindo ao seu Jornal Diário na TV, que começa a partir de agora aqui nesta quarta-feira, depois de feriadão, né? Atenção Brasil, atenção Rio de Janeiro, vamos começar a semana, né? Porque está desde sexta-feira passada aí o pessoal aproveitando as férias antecipadas. Mas vamos trabalhar, amigo. Bom, fim de semana de cidade lotada, né? A gente agradecendo aí a extensão desta terça-feira também. Feriadão, o pessoal deixou para ir embora ontem, hoje de manhã. Muito obrigado aos nossos amigos da hotelaria de Teresópolis, né? Os nossos hotéis, pousadas, restaurantes, que deram mais uma vez um show de bola aí em receber bem os nossos turistas. Cidade lotada. E olha, pode ser que você até ache que o pessoal reclamou do tempinho, né? Não reclamou nada. É isso que o nosso turista quer chegar aqui, passar friozinho, né? Ter aquelas imagens normais, né? De temperaturas baixas. Muito bacana, muito bacana. Bom, programa de hoje repleto de boas atrações, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente falar. Temos muitos assuntos ao longo do programa. Vamos passar aqui por vários assuntos diferentes, muitas pessoas passando aqui para a gente bater um papo. Você vai ver que tem evento, tem um monte de coisa acontecendo na cidade e, é claro, com prioridade ao nosso jornalismo, sempre, 24 horas por dia aqui, em plantão, para levar até você os fatos e acontecimentos da nossa cidade e região. Daqui a pouco também vou chamar a redação do Jornal Diário de Teresópolis para a gente saber o que está acontecendo, né? O que aconteceu no feriadão, o que está rolando nas redes sociais. Daqui a pouco você vai estar aqui atualizando tudo comigo, ao vivo. Para você que não está participando conosco no ao vivo, né? Você que está aí entre as nossas reprises e o nosso canal do YouTube, fique tranquilo, tá? Você também pode participar a qualquer momento através do nosso WhatsApp aí que o Gilberto está colocando na tela agora. É isso aí. Esse é o telefone da redação do Jornal Diário de Teresópolis. Pode botar aí redação diário, conversa com os nossos jornalistas, manda aí o seu pedido de matéria, a sua reclamação, ela será muitíssimo bem-vinda. E a partir de agora, os nossos canais lá nas redes sociais também, todos esperando a sua interação. Fique à vontade, a casa é de vocês sempre. Bom, vocês devem ter, né, lembrado desse assunto, juntamente com a nossa reportagem aí, falando da lei orçamentária, né, que a gente lembrou, inclusive, de uma proposta vinda da sociedade, com muitas assinaturas, que acabaram caindo lá na Câmara Municipal, pedindo um orçamento justo, né, vocês devem se lembrar disso. Pois é, essa proposta vem do Observatório Social do Brasil em Teresópolis, essa entidade que já, né, falamos aqui recentemente, tem prestado um serviço quase que silencioso, mas imprescindível para a boa aplicação do erário e que hoje nós vamos voltar a falar um pouco sobre isso, também um pouco do trabalho, né? O Observatório Social recentemente fez aí algumas homenagens, nós vamos falar sobre tudo isso. Nós estamos recebendo aqui com grande prazer o Observatório, com a sua diretoria. Gente, bom dia, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu sempre gosto de falar que o trabalho do Observatório é um trabalho silencioso, porque é efetivamente isso mesmo, né, Cláudio? Trabalha-se silenciosamente, trabalhando ali, né, acompanhando os processos de compras públicas, e a sociedade acaba nem percebendo muito que isso está sendo feito. Mas a economia, no final desse trabalho, tem sido realmente considerável, relevante. Mas eu queria começar perguntando aos senhores justamente sobre essa questão do orçamento justo, né? A gente voltou a esse assunto com a lei orçamentária de 2019, em que nós tivemos mais uma vez uma projeção de transferência para nosso legislativo, um montante considerável, e mais uma vez a gente se questiona, né? Por que não se colocou ainda em prática o orçamento justo? Por que não se pegou toda essa proposta que, inclusive, não é baseada apenas na impressão, né, gente? O pessoal vai explicar muito bem isso. É feita a partir de estudos, né? Teve gente que ficou lá dentro da Câmara analisando orçamento, analisando gasto,
para poder apresentar esse orçamento mais justo. E mais justo não é só justo para os vereadores, não, é justo para a sociedade, porque afinal de contas o dinheiro é nosso, não é isso, Cláudio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. No microfone. Desculpe. Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês. Tá ligado já, tá ligado. Tranquilo. Eu quero dizer o seguinte, a questão do orçamento justo é mais uma questão de respeito, né? Sem dúvida. Nós, contribuintes, o que a gente espera de um serviço, né, é que ele seja feito. Nós temos uma Câmara Municipal que ela tem a obrigação de controlar gastos, verificar despesas, verificar a aplicação dos recursos. Não pode ser uma instituição simplesmente que existe para manter o que está lá, né? Ela tem que prestar um serviço à sociedade e esse serviço tem que ser condizente com o que ela recebe. Nós não podemos pagar uma carga de imposto, de tributo muito grande para a gente ter um retorno mínimo. Verdade. Né? Essa é a questão, não é isso, Sara? Uma coisa que eu sempre perguntei, né, Cláudio, é com relação ao porquê se gasta tanto com uma Câmara. A gente tem uma Câmara que se reúne 2 vezes por semana, né, que não tem, assim, uma quantidade de serviços prestados à população que justifique um orçamento tão alto. E por que não se devolve esse dinheiro já há tanto tempo? Porque, afinal de contas, o que está sendo gasto efetivamente é com salário, com cargo comissionado, ou seja, está se desperdiçando dinheiro efetivamente, não é isso? Então, o observatório tem um índice que a gente chama de índice de custo da Câmara por habitante. Né? Como é que começou essa história toda do orçamento justo? Você começa a comparar quanto a Câmara com daqui outras câmaras proporcionais. Gasta, com outros municípios proporcionais, principalmente municípios mais antigos, que têm observatório há mais tempo. Sim. E que tem um índice de desenvolvimento, inclusive, melhor que o nosso. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, por exemplo, tem município que tem uma média de custo por habitante de R$ 38,00 a R$ 40,00. O nosso chega a quase R$ 80,00. É muito. É o dobro. Né? Aí você vai ver, por que é o dobro? Bom, porque é o dobro? Porque tem um excesso de cargo comissionado, né? A gente já fez essa análise, inclusive a FES está fazendo uma nova análise. Legal. É um trabalho atualizando esse trabalho, que foi muito bacana. Onde você vê claramente que, por exemplo, vamos supor, as pessoas que estão ali, não é uma questão só de custo da Câmara, mas uma questão de produzir, né? O que devolve para a sociedade. Então, quando a gente propôs o projeto de orçamento justo, né? Esse projeto que teve 7.500 assinaturas, era justamente para poder trazer a Câmara para um valor de aproximadamente R$ 56,00 o custo por habitante e que ela pudesse produzir. Né? Então, esse projeto está parado lá na Câmara, realmente precisa dos vereadores que façam análise e tal, e discutam com a sociedade. Né? Hoje está na geladeira lá, a gente está tentando ver se traz ele. E mostra bem a situação da Câmara hoje, que não é diferente de muitas câmaras, até de cidades próximas aqui, Teresópolis, um excesso de pessoas que não estão qualificadas. Sem dúvida. Né? Você vê lá assistente legislativo, ou então o cara é chefe dele mesmo. Então isso mostra um descuido, uma falta de... aquilo que o Xará está falando aqui, né? Uma falta de respeito mesmo com a sociedade, principalmente uma cidade como Teresópolis, que está vivendo uma situação bem crítica financeira, difícil, né? Claro. E aonde falta na prefeitura, sobra na Câmara. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, em 2014, 2015, eles criaram uma lei chamada Verba Indenizatória, onde o Observatório atuou bem nessa lei e tiveram que voltar atrás. No ano que eles cancelaram a lei, por uma ação do Ministério Público a pedido do Observatório, foi devolvido para a Prefeitura 1 milhão e pouco, 1.200.000 mais ou menos, né? Porque era previsão para gastar com a verba indenizatória. No outro ano eles preencheram isso com cargos. Então, pois é, isso aqui tem chamado a atenção. E eu falei isso quando a gente ilustrou aqui a matéria e eu falava da reportagem. Porque, na verdade, gente, se você for pegar desses mais de 15 milhões, né, que estão previstos na lei orçamentária para 2019, mais de 13 milhões são para pagamento de pessoal. E aí eu pergunto mais uma vez, né, que tipo de serviço a Câmara de Vereadores de Teresópolis está prestando à sociedade que justifique a contratação demasiada de cargos comissionados. E o pior,
se fossem cargos comissionados de pessoas técnicas, mas absolutamente não é isso que acontece. O que a gente tem lá é cabo eleitoral, efetivamente, é parente, é amigo, é isso, é primo, é irmão, é considerado, como o pessoal gosta de falar. Mas, em termos de produção para a sociedade, a gente está jogando dinheiro fora. Para exemplificar, a nossa Câmara Municipal hoje emprega cerca de 98 pessoas. Nós temos 18 empregados, né? 18 que são efetivos, 18 que são efetivos, né? Mais, se eu não me engano, 18 assessores, mais uma série de outros cargos. Só a diretoria da Câmara, em termos de estrutura de cargo, nós temos 50 divisões lá. Mais o setor técnico, se eu não me engano, são mais 25. Quer dizer, é um custo absurdo. Em termos de folha de pagamento, está em torno de, se eu não me engano, praticamente todos os recursos da Câmara, praticamente 1.200.000 quase e a pouco. totalidade vai para pagamento. Quase 1.300.000 mês, né? E isso é uma coisa absurda. E você vê em termos de cargos, são, se eu não me engano, 6 ou 7 CC2, que ganha 2.000 e pouco. Depois começa CC4 até CC7, que vai até 13.000 e poucos reais de salário, quer dizer, mais vantagem. Não são salários baixos, né? São coisas absurdas. Então é o seguinte, se a pessoa desloca 50 quilômetros de Teresópolis, ele já passa a ter direito a uma diária, o empregado R$250, acho que um vereador em torno de 300. Quer dizer, a pessoa vai a, sei lá, Duque de Caxias, pega um ônibus ali, vai ter direito a R$250 de extra. Eu fico me perguntando se um motorista que por obrigação, quer dizer, cada vez que ele vai fazer uma viagem dela vai ter direito a uma diária, são coisas que precisam ser questionadas. Na verdade, a gente entende que existem funcionários bons, que as pessoas estão interessadas, mas é preciso ver o lado do cidadão, né? Que você paga para ter esse serviço. É uma questão de justiça, né? Eu trabalho, eu tenho que dar retorno por esse trabalho que eu faço. Eu não posso simplesmente estar lá, receber um salário e ficar por isso mesmo. Eu já ouvi de vereador, né, não dessa legislatura, mas de legislaturas passadas, eu já ouvi de vereador o seguinte: essa verba é a lei que manda, vai chegar aqui e a gente está aplicando ela. Agora, pelo amor de Deus, esse tipo de pensamento, né, essa verba que está sendo destinada para lá através da lei do 12º, né, que é realmente constitucional, a gente não está questionando isso, mas nada impede que a Câmara reveja a sua estrutura para devolver esse dinheiro à Prefeitura para ser aplicado, por exemplo, onde a Prefeitura precisar. Vai construir alguma coisa, vai reformar alguma coisa, esse dinheiro vai ser muitíssimo bem-vindo, porque está faltando na administração. Você tem uma ideia, por exemplo, a lei propõe, a lei do orçamento justo, uma economia de 18 milhões a cada 4 anos. Se você transformar isso, por exemplo, em moradia popular, que Teresópolis precisa ter um projeto popular de moradia urgente. Tem uma lei de um fundo, não é aplicado, mas... Pois você imagina 18 milhões aplicados a 4 anos, são 400 unidades. Ou seja, em 10 anos, né, em 10 anos você tem aí pelo menos 1.200 unidades. Né? Então você começa a mudar a cidade. Parece pouco, mas não é. Né? São 18 milhões apenas com uma economia proposta pelo orçamento justo. O problema é que às vezes a gente parece que está enxugando gelo. Né? O sentimento nosso é esse. Por exemplo, a gente combateu lá, conseguiu acabar com a lei da verba indenizatória, que era um custo alto. Verdade. Os caras botaram mais gente. Nós trabalhamos lá numa questão, não sei se você lembra, cada vereador tinha 2 carros. 2 carros, sim, né? Aí a gente descobriu que tinha uma lei que era obrigado a você a dizer para onde os carros iam e tal, e começamos a pedir essas informações, eles não tinham. Então o que eles fizeram? Reduziram para praticamente 2 carros. Então foi uma economia. Mas que não aparece, ela nunca aparece, porque você sempre substitui com alguma coisa. Então, assim, a impressão que a gente tem é que a gente enxuga o gelo o tempo todo. A Câmara desrespeita totalmente a lei da informação. Você vai para o site, está todo desatualizado. Muitíssimo. E não é falta de recurso. Não. Bom, aí a gente vai e consegue 7.500 assinaturas. Muita luta para isso. E a coisa não acontece. Então, o desrespeito é constante por parte do Legislativo em relação à sociedade. E aí vem a pergunta, como é que se muda isso? Pois é. Não, a gente pode mudar pelo voto, né? E pode mudar também pela sociedade
começar a se organizar mais, porque só o observatório ele faz a função de mostrar o problema e divulgar esse problema. A sociedade tem que se mostrar incomodada. Mas a sociedade precisa também fazer, né, a parte dela, que assim, ou em associações e tal, e pressionar. Esse é o caminho. Então, assim, para a gente mudar o Brasil, a gente sempre costuma dizer que tem que mudar as cidades. Começa na Porque a cidade está próxima da gente. É possível? É. Mas, por exemplo, se lá eles não se sentirem pressionados em relação a isso, não se sentirem incomodados, não vão mudar. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro também aqui é que não é uma ação contra os vereadores. Pelo contrário, né? Se você é o fiscalizador da aplicação do erário, você tem que dar o exemplo, né? Você que está fiscalizando a aplicação da prefeitura. Você quer que a prefeitura tenha, né, uma aplicação do orçamento devida, justa, né, que vá atender os interesses públicos, você tem que dar o exemplo em casa, que absolutamente não é o que está acontecendo. Essa questão do acompanhamento, que o Cláudio lembrou muito bem, ela foi dificultada com uma manobra de modificação de horário de sessão também, porque grande parte das sessões das câmaras de vereadores do nosso país acontece na parte da noite. Por quê? Para que o trabalhador possa ir acompanhar. Aqui em Teresópolis é 10 horas da manhã. É para ninguém ver mesmo, né? Porque 10 horas da manhã, dia de semana, está todo mundo trabalhando. Quem que vai parar para ir lá assistir a sessão? E tem que assistir, porque o que você vai ver lá vai te deixar ainda mais revoltado, porque não há discussão de questões que são prioritárias para a nossa cidade, as discussões são todas na superfície, efêmeras. A Câmara está errando muito em insistir nesse sistema. Começou na legislatura passada, não interessa. É uma nova história e precisa ser mudada. E tem instrumento. A lei do orçamento justo, na época que foi apresentada à Câmara, eu lembro que a gente falou muito bem aqui, ela tem que ser usada como ferramenta. O legislativo tem que pegar isso, a mesa diretora tem que pegar isso e falar assim, vou usar essa cartilha, porque é inclusive no formato de cartilha, né? Foi feito vários trabalhos, eu lembro que eu acompanhei, acho que foi a Valéria que ficou lá, né, dentro da Câmara um tempão acompanhando, né? Está até aqui acompanhando a gente, vendo tudo que era pago, tudo que entrava, que deixava de entrar, os serviços que eram prestados. Não foi feito, gente, em sopetão, não. O trabalho foi feito com pesquisa, juntamente com o Unifeso, com as instituições que trabalham e que fazem parte do observatório. Então não tem nada de, eu acho que é assim. Não, é estudo, está lá, é aplicado. E como o Cláudio disse muito bem, se nós aplicarmos a lei do orçamento justo, que tem que ser uma lei cumprida, nós vamos ter, numa legislatura de 4 anos, a economia de 1 ano, praticamente, né, de recursos que seriam gastos. Então, nesses 4 anos, o que a gente ia gastar de dinheiro com esses 4 anos, a gente economiza 1, se aplicar essas mudanças, que nem são mudanças tão radicais, né, Cláudio? Não, a verdade é que é apenas, eu acho, uma questão de justiça, de fazer o que tem que ser feito. O meu trabalho justo mesmo, né? Não tem nada de... Eu trabalho porque, eu ganho um salário porque eu produzo, né? Então, a questão é o seguinte, nós estamos num mundo em que você tem que apresentar um resultado para receber por ele. Claro. E, na verdade, como é que fica eu pagando imposto e não tendo retorno nenhum? Na verdade, a gente não faz doação de imposto. A gente paga porque a gente espera um retorno, né? E você vê uma situação em que os empregados do município hoje estão com salários atrasados, uma série de questões, e a Câmara desperdiçando, de fato, uma quantia de em torno de 1.300.000 por mês. Você tem uma ideia, apesar de todos os vereadores terem uma série de assessores, 98 pessoas lá dentro, ainda pagam para ter assessoria contábil e o balanço da Câmara, se eu não me engano, a última publicação foi em junho de 2017. O balancete, que é isso, gente? A transparência, o respeito, mostrar às pessoas o que está sendo gasto, o que está sendo feito, começa por aí. Você vai lá no site da Câmara e você não vê informação. Então você consegue entrar no site, né? Até que você consegue, não está tão... Como é que se diz? Ele está até rápido, mas tem uma hora que você entra em alguns como é que se diz, acessos lá e não aparece nada. Né? Mas até está um pouco mais rápido, porque nós já vimos épocas, né, em que realmente não tinha nada, era só uma casca. Mas mesmo assim as informações estão atrasadas e nós estamos pagando para ter um serviço e que ele não se apresenta, né? Nós temos uma ideia, Teresópolis podia ser uma cidade turística, com uma série de coisas, e nós vimos uma cidade largada, relaxada, você não tem espaço de convivência na cidade, né? Calçadas
cheio de carros em cima, você não tem mais praças, você não tem lugar para você descansar, não tem nada. Quer dizer, E isso tudo acaba caindo na desculpa da falta de dinheiro, da falta de recurso, né, efetivamente. é um gasto desnecessário. Gasto desnecessário. Agora, efetivamente, você que está em casa deve estar se perguntando assim, legal, foi feito esse trabalho, foi apresentado, mais de 7.500 assinaturas, né, é a representação da sociedade teresopolitana, do desejo dela lá nas mãos dos vereadores. Agora os vereadores colocaram lá na comissão que ninguém participa. E aí, como é que faz? Como é que faz? Você tem que participar também, né? Vá para o observatório, vá para os conselhos, participe, lute, brigue, faça como o Diário está fazendo aqui, está mostrando, está levantando essa questão de novo, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, né? Mas a gente não pode esquecer. E se, por acaso, não acontecer nada, chegar na hora do voto, você vá para o seu vereador de mandato, que vai te pedir voto de novo, você fala, e por que você não colocou em prática o orçamento justo? Por que você não devolveu o dinheiro que está sendo jogado no ralo, né, da incompetência administrativa? Porque eu não estou falando aqui que está acontecendo corrupção, não, gente. Pode até não estar acontecendo, o que é muito difícil, mas pode até não estar acontecendo. Mas se não está acontecendo corrupção, desperdício de dinheiro, por certo, está acontecendo. E isso não cabe, né? Ainda mais na situação que a gente se encontra hoje, ainda mais na dificuldade que a gente está vivendo. Uma cidade tendo que pagar salário escalonado, servidor não sabe se vai receber, está recebendo pingado, né? Entrou R$500 ali, R$500 ali, mas as contas, elas não vêm pingadas, elas vêm na íntegra, né? O boletim lá bonitinho para você pagar. E aí, em contrapartida a tudo isso, a gente vê os vereadores nadando de braçadas. E hoje, nós temos até 18 vereadores, né? Tem mais vereador do que a gente deveria, porque a gente está pagando o salário de vereador que não está atuando, né? Que está lá suspenso pela justiça. Então a situação é mais grave ainda. Por isso é que precisa ter um orçamento justo. A proposta do observatório é justiça. E não é justiça com algo que não nos pertence, é justiça com algo que é nosso, né? Muita gente imagina que o dinheiro público seja um ente que está longe da nossa realidade, pertence a alguma coisa, é subjetivo. Não é. É o seu dinheiro. Toda vez que você compra alguma coisa numa loja, que você faz algum serviço, que você paga uma passagem de ônibus, você está financiando isso, você está bancando isso. É o teu imposto. A gente tem que parar com essa mania de achar que o dinheiro público é algo que não nos pertence. Pelo contrário, pertence a todos nós. E por isso que a gente tem que cuidar. E o que está acontecendo hoje, falo com toda sinceridade para os senhores, é desperdício de dinheiro público. A gente está pegando dinheiro e jogando no lixo. Não está sendo utilizado em nada. A Câmara de Vereadores de Teresópolis não presta serviço condizente com esse orçamento, mas de jeito nenhum. Nem que ela queira. Tem que fazer isso, que o Cláudio falou que muito bem, né? Apresenta uma lei, eles dão um jeito de botar um cargo no lugar de onde não pode gastar mais. Então não é isso. Então, ao invés de aplicar a lei do orçamento justo, como a gente falou aqui, é técnica e é aplicável e ela é renovável, porque tem o trabalho da sociedade acompanhando, fica arrumando jeito de, né, completar para gastar o dinheiro todo. Não pode, gente. Mais de 15 milhões de reais por ano numa Câmara que se reúne 2 vezes e que, às vezes, quando tem quórum, né? Porque a maioria das vezes não tem nem quórum, o cara não vai nem trabalhar. Então, está absurdo, a situação é absurda. A gente tem que acompanhar o Executivo nas suas ações, mas a gente não pode deixar o Legislativo nadar de braçada como está nadando, não. E olha, apoie as ações, participe. O Observatório está de portas abertas, não é isso? Então, o Observatório é isso, né? É um canal que a sociedade tem. E a gente está sempre convidando as pessoas para participarem, reuniões em diversos lugares que a gente tem feito. Essa questão do orçamento justo, a gente está voltando agora, assim que a FES entregar o trabalho, vamos começar a divulgar novamente, tentar um novo trabalho de mobilização. Que é aquilo que você falou, o trabalho do observatório é esse, né? Uhum. É aquele trabalho de formiguinha, conscientizando, tentando juntar as pessoas, porque o caminho é esse, né? E a gente espera que a gente vai ter sucesso nessa ação, mesmo demorando, mas que a gente vai conseguir ter um orçamento justo e nossa Câmara um dia vai ser exemplo. Até porque para mudar, né, quando a gente fala assim, a Teresópolis está no caos, muito caos, desse caos que está aí, a culpa é da Câmara, porque não fiscalizou, não fez o trabalho que devia. Não acompanhou. Né? Então, eu acho que esse é o nosso caminho. É isso aí, gente. Bom, agradecendo aqui mais uma vez a presença do Observatório Social do Brasil em Teresópolis. Se você ainda não conhece a entidade, procure nas redes sociais, vá a uma das reuniões, às apresentações.
se coloque à disposição do observatório, né, que eu acho que é o mais importante, tá aí os contatos, o Gilberto colocando na tela. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. A casa está sempre aberta ao observatório, vocês sabem disso, né? Sempre que precisar aqui, né, ou publicizar alguma ação, ou dar uma puxada de orelha na galera aí, a gente está aqui sempre à disposição. Então, nós que agradecemos, né, esse espaço que a gente sabe está sempre aberto aqui, que é um espaço importante, né, que a gente precisa ter um canal de comunicação, Claro. né, o Diário está sempre nos ajudando, né, então a gente tem esse agradecimento também. Eu que agradeço. Obrigado, pô. Bom, é um prazer imenso agradecer aos telespectadores pela atenção e deixar o máximo do observatório, que é o seguinte: indignar é importante, mas a atitude é fundamental. É fundamental. Né? A gente precisa que as pessoas tomem uma atitude, que façam alguma coisa. A gente está tentando qualificar a informação, né? Dar instrumento para que a pessoa exerça de fato a cidadania. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom, nós temos muito trabalho pela frente ainda, né? Continue ligado na nossa programação, continue participando. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.